a mais um podcast, O Quinto Elemento. Hoje, como nunca deixa de ser, nossos convidados, nosso quinto elemento, né? Seja muito bem-vindo, engenheiro Gero. Ele tem um nome, fala aí, que eu errei o nome dele. Gerôncio Cordeiro, né? As pessoas me chamam de Gero. Gero. Facilitar, porque às vezes Não é Jerônimo, aí não é Gerôncio, Gero fica mais fácil. Gero fica mais fácil, com G. Porque as pessoas confundem também com J. Com J. Ai, ontem a gente deu muita risada, né, no grupo, que eu errei Mas o se nome explica dele. depois o Mas porquê. depois A eu gente vou vai explicar o porquê da risada aí. Tá? Envolve um bicho aí. Envolve um bicho. Então, a gente estava aqui na resenha do início, dando risada. Ele contou uma coisa que eu vou fazer questão que ele conte, porque eu não vou ter nojo sozinha. Ah, não, gente. Eu quero que todo mundo... Mas não agora, depois. Vamos conectar. Anota aí pra você não esquecer que eu vou contar. Não vou esquecer. E não vou influenciar ninguém, tá? Na minha decisão. O Gero, ele é uma grata surpresa, né, de um amigo, Felipe, que nos apresentou, também engenheiro. Ele é da segurança do trabalho, né? E mais um monte de coisa que ele vai falar, que o currículo dele é extenso, tá? Que senão eu vou esquecer. Ele é matemático, filósofo, engenheiro, espiritualizadíssimo. Nossa, é encantador, né? Porque as nossas conexões são encantadoras, né, meninas? Sim. Sejam bem-vindas. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde, né, Mi? Pra quem tá assistindo, não sabe o horário, né? Mas é um assunto muito gostoso, mas né? é muito legal, né? Em 15 minutos aqui que a gente tá aqui se organizando, já despertou muita curiosidade, né? Que ele é uma enciclopédia. Né? E a gente sempre tem esses encontros com pessoas com a mesma conexão que a nossa, Exatamente, né? Transformar vidas, levar o conhecimento, porque isso é fundamental, né? A mudança da mentalidade, a gente fala, né, que a gente molda tudo, né? Tudo é moldável, né? A neuroplasticidade, né? Então, é um assunto que a gente nunca cansa, né? Não. E nunca acaba, né? Nunca acaba. Isso também vai muito pela experiência que a gente adquire ao longo do tempo. E sabe que o grande pensador, né, que sempre falou, quanto mais sei que nada sei. Isso é real. Você começa a estudar um assunto, aí você começa a ser instigado, curiosidade de saber. Olha, eu não sabia disso. A minha área, que é a área de engenharia, isso é o tempo inteiro. O tempo inteiro tem normas, o tempo inteiro você precisa consultar, o tempo inteiro tem novidades em nível mundial. O Felipe, por exemplo, está viajando agora. Um abraço aí pro Felipe. Felipe. Tá viajando, tá na China. E eu acho que na próxima viagem eu vou, hein? Boa! Com certeza. Da tecnologia. Nossa, eu vi o Felipe falando, muito mostrando. legal, Os vídeos que ele tá colocando, né? E o que tem de tecnologia, de ideias inovadoras. O chinês é impressionante. O asiático, de uma forma geral. Mas nós brasileiros também temos, tá? Sim, a gente acha que criativos. O Japão, a gente é muito criativo. Aliás, para o brasileiro sobreviver, ele tem que ser criativo. Tem que ser criativo todo dia, todo Se minuto. não for criativo se no você Brasil, não se inovar, o bicho você é engolido, tá? Engolido. Porque se você não for, cada um na sua área, cada um no seu... Exatamente. E precisa, no seu dia a dia, né? A gente precisa se renovar, né? Porque se você fica na mesmice, uma que é chato, né? É muito chato você fazer a mesma coisa 500 mil vezes. E outra que você vai enferrujando, né? Porque você... Se você se acomoda... Você se acomoda. Aí fica cansativo. Você sabe que a falta de proatividade e iniciativa também cansa. E te causa ansiedade, estresse. E esse é um dos assuntos interessantes que a gente vai falar aí sobre a questão da saúde mental, que a gente sabe que hoje em dia é muito complicado. Diria que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tem um probleminha ali para ser resolvido, ou resolvendo o que já foi resolvido. A questão mental hoje em dia é muito séria, mas
Estamos aqui para bater Exatamente. um papo. Se vocês quiserem saber aí, Gero, depende do que eu, né? A gente vai nem fazer... tudo que for perguntado eu vou responder, porque... a gente vai perguntar muitas coisas. Muitas. Se eu souber aí, for de minha competência, Mas, aí. primeiro lugar, quem é o Gero? O que o Gero faz? Quanto tempo? De onde ele veio? Por que ele se apaixonou pela engenharia? Porque eu tenho certeza que você é apaixonado, porque você fala com vontade, né? Então, assim, se eu for contar, não dá para contar a história de 53 anos em um programa só, né? Sim. Na realidade, assim, eu vim sou de uma origem bem humilde, eu vim da Paraíba, meus pais são de lá, aliás, eu só tenho aqui, a minha família aqui é minha esposa, minhas 2 filhas e meu neto, que moram aqui, tem um neto de 7 anos já. Tô tentando ver se ele vai pro lado da engenharia. Mas já tá fazendo a cabeça. Às vezes eu falei, vamos contar alguma coisa, ele dá uns pulos fora. A meninada hoje em dia, com uma questão tecnológica, né? Cálculo na mão, não faz mais sentido. Mas a gente que é profissional, a gente precisa também... eu sempre falo que eu dei aula, eu sou professor também, e o professor também ele precisa se adequar a isso. Sim. Então a gente fala bastante, está faltando mão de obra, porque... peraí, se está faltando mão de obra, porque os jovens estão bastante digitalizados, como diz a história, a gente precisa se atualizar também. Tá? Sim. Então, vamos... É inovação, né? Precisa inovar. A gente precisa inovar em praticamente todos os sentidos. Então, eu vim da Paraíba, eu sou de uma família de 5 irmãos, e aí é onde eu comecei a entender a questão da espiritualidade. Porque eu fui aquela pessoa diferente dos meus irmãos em termos de, de algumas atitudes. Sair, querer conhecer, querer estudar, querer... Então, eu saí da Paraíba muito jovem, fui para o litoral. Não, na Paraíba eu fui para o litoral, trabalhar numa empresa chamada Brasfrutas, que essa empresa faliu e tal. Então, eu comecei a trabalhar como trabalhador rural. Então, quando o pessoal faça o seu currículo ou descreva, eu falo, primeiro trabalhador rural. Porque o trabalhador rural, eu trabalho desde os 6 anos de idade. Eu trabalho... Quando é que você começou a trabalhar? Eu não lembro, porque como eu sou mais velho, e na época a minha família você não tinha creche, você não tinha escola, e meus pais precisavam trabalhar, então eu tinha que ir para o campo. Eu ficava debaixo do pé de uma árvore lá, uma bacia lá, sei lá, brincando lá com terra, e meus pais trabalhando, porque na época eu não tinha condição de pagar uma empregada, então eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar quando comecei a andar. Aí eu fui para o litoral, trabalhei com meus pais até os 17, 18 anos, fui para o litoral, que era essa empresa, comecei a trabalhar no ramo de abacaxi. Então, se as pessoas perguntarem sobre abacaxi... Sabe tudo. Não, eu tenho bastante informação que era um tipo de abacaxi, chamado ananás, não é esse pérola, mas aqui também tem esse abacaxi. Desde o plantio à exportação eu trabalhei. Então, lá eu trabalhei como plantando abacaxi, eu trabalhei colhendo abacaxi, aí eu trabalhei como supervisor de turma, que eu sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar, então os engenheiros, colocar você para cuidar de alguma coisa. Aí eu ficava, eu muito jovem, comecei a tomar conta de uma turma de mais de 60 homens gigantes, colhendo abacaxi. E aí eu fui transferido para a área na cozinha, que eu fui eu fui encarregado do refeitório. Aquele cara que fazia compra, fazia compras, enfim, da organização. Organizava, escala de trabalho, eu era muito jovem, eu já fazia isso. Tá? Então eu convivia com uma turma de engenheiros e técnicos agrícolas, engenheiros e agrônomos, técnicos agrícolas lá. Lá foi o meu primeiro curso que eu fiz, foi de datilografia. Sabe, eu gostava, eu tenho até a carteirinha. Eu também. Eu também. Datilografia, e aquilo ali não tinha computador na época, começou depois. Eu conheci computador lá também. Datilografia, e aí... aí começou a minha história, e lá eu fazia parte da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que você falou que a enfermeira já participou. Eu não sabia o que era, não sabia o que fazia lá, mas o pessoal me colocava como número. Isso há 30 e poucos anos. E pasmem, não mudou muita coisa em alguns locais que eu vejo. Tem pessoas que participam da CIPA sem ter conhecimento. Hoje eu entendo, tá? Então não mudou muita coisa, por isso que a gente vive aí
um pouco dessa precariedade em relação à saúde e segurança em alguns setores e segmentos. E aí de lá eu vim para São Paulo, trabalhava com nutricionista, né? Aí vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar vendendo roupa de cama, mesa em banho no interior de São Paulo, com um primo meu. Eu era muito dedicado, começava às 5 horas da manhã, chegava às 10 da noite. E chovia, aí não deu certo, eu falei, vou partir para o ramo de alimentação, que na época não era currículo. Você fazia ficha, sabe? É verdade. Você preenchia, era uma ficha gigante. É verdade. Hoje você estava ferrado, porque você sabe como é que é. Hoje você deixava todos os seus dados. Endereço, CPF, tudo. Uma ficha gigante. E aí ia para as agências, e as agências te ligavam, se você encontrasse alguém que tivesse um telefone, porque não tinha celular na época, era telefone fixo. E o telefone fixo era o preço de uma casa, muita gente trocava uma linha de telefone por uma casa. E aí eu comecei a trabalhar numa cozinha, né? Como auxiliar de cozinha, trabalhei 3 anos e pouco. Falei, se eu ficar aqui em São Paulo já. Se eu trabalhei na Paraíba, essa empresa eu trabalhei 5 anos e 8 meses. Aqui eu comecei a trabalhar auxiliar de cozinha, eu falei. Eu passava próximo de uma faculdade, chamava Uniban, que na época a faculdade não era para qualquer um, era meio que um bicho. Aliás, eu não conhecia ninguém que fazia faculdade na época. Eu falava, um dia eu quero fazer faculdade. Mas como é que eu vou fazer ganhando, acho que era R$330 na época, 96, 90, enfim. E aí eu fiz um curso de vigilante. Fui trabalhar como agente de segurança. Já ganhei mais um pouquinho. Aí eu falei, esse negócio de estudar é bom. Porque assim, sabe quando eu dou aula, eu conto história para algumas histórias, inclusive essa. Que a gente vai contar, curiosidade. Eu falo para os alunos assim, eu tive alguns caminhos para seguir. Eu poderia, na época não era tão fácil, que não era meu meio, e nem hoje né? Mas a gente tem alguns contatos, de forma até sem querer. Eu poderia ir para o mundo do crime, mas eu sou muito mole, eu mesmo me entregava. Eu sou tão mole que se eu fizer qualquer coisa, eu mesmo me entrego. Então eu era preso no primeiro crime. Jogar na loteria, jogar na Mega Sena. Eu estudei matemática e eu sei a probabilidade. Aí eu falo, vocês conhecem alguém que acertou na Mega Sena? Não, ninguém conhece. Não. Aí eu falo, você sabe qual é a probabilidade de você jogar 6 dezenas e acertar? É 1 em 50 milhões. O que significa isso? Aí eu uso o exemplo. Ó, vocês conhecem, principalmente na área técnica, que já tem alunos já que já são adultos, tal, jovens, adultos. Vocês sabem o que é uma betoneira? Aquele negócio que fica mexendo cimento nas obras? Eu sei e tal. Então, eu vou te mostrar, vou te explicar como é que funciona, a facilidade. Como seria você ganhar na loteria? Você vai pegar aquela betoneira, só que não é qualquer betoneira. Teria que ser uma betoneira feita em laboratório, ela ser de uma precisão incrível. Então você ia colocar 50 milhões de bolinhas de gude preta lá dentro. E vai mexer numa velocidade constante, não pode mudar a velocidade. Você vai pegar uma branca e jogar no meio. E ela vai continuar mexendo. Você vai colocar uma venda. Eu vou girar você, girar, e vou deixar você. Aí você tira. Nossa. Aí você para a bitoneira para não lhe machucar, que é segurança do trabalho. Sim, tem que ter segurança. Assim, mas ela tá girando. Não, segurança do trabalho. Para. Então você gira com a venda e você. Naquele meio você vai tirar aquela bolinha branca. Nossa. Essa é a probabilidade de você acertar na Meu Deus. E é isso. Matemática. Claro, se você joga 7 dezenas, aumenta um pouco. Até 16 dezenas, que é o máximo. Então, não. Aí eu falei, os alunos acham graça, tal, que alunos é o seguinte, você ensina coisa séria, mas só que é para ele aprender, mas quando você fala uma brincadeira, ele decora e guarda até hoje. Verdade. Aí eu falo, herança, coitado, meus pais não tinham herança, a herança que ele tinha, que deixou pra gente, foi o caráter, a honestidade, isso. E o outro, estudar. Então, estudar foi o meu caminho. Então, tudo isso aqui foi estudar. Então, quando eu vi que eu fiz o curso de vigilante, comecei a ganhar mais, esse negócio é bom. Comecei a trabalhar, eu atuava na CIPA. Olha, eu era vigilante, trabalhava à noite e eu participava da CIPA. A reunião da CIPA era durante o dia. Às vezes era 9 horas da manhã, às vezes era 3 da tarde. Se eu trabalhava à noite, eu ficava lá, participava da reunião. Muitas vezes eu estava sozinho. E aí, às vezes era 15 horas. O técnico de segurança me colocava, ele gostava, porque ele sabia que eu começava a perguntar. Ele falou, hoje ele não vem. Colocava às 15 horas. Eu ia para casa, dormia
E vinha às 15 horas, ficava para noite. Nunca faltei um dia. Até que o responsável lá falava assim, cara, por que você está vindo aqui? A gente justifica. Eu falei, não. Responsabilidade é responsabilidade. Compromisso é compromisso. Se deu, eu vou ficar. Nesse período que eu trabalhava de vigilante, esse técnico saiu. E aí eu vi que a empresa demorou bastante a contratar porque na época não era tão... Essa profissão ela não é conhecida até hoje. Muitas vezes eu falo assim, você trabalha em engenheiro de segurança, você cuida daquele povo que fica na portaria? Ainda tem gente que tem essa mentalidade e não é pouco. Meu Deus. E aí eu falei, essa função de técnico, essa profissão é boa, eu vou fazer um curso. Então eu comecei a estudar de manhã. Técnico de segurança. Trabalhando à noite, estudando de manhã. Chegava em casa, meio-dia, um sono, morava num cômodo, eu dividia com a cortina para fazer 2 cômodos. E ali era o banheiro. E eu morava, onde eu morava, esse cômodo era numa rua que era meio que assim, tinha uma ladeira, era uma curva e eu morava, aí fazia isso, via ladeira. E aqui é onde eu morava. E a molecada, na época não tinha celular, pegava carrinho de rolimã e descia ali, encostado na parede onde eu dormia. Ô, delícia. Eu achava, às vezes, que era chuva, eu achava que estava no mar, porque eu ia dormir 1h30 da tarde. E a molecada... Nossa Senhora. Eu acordei. Enquanto o sono estava pesado, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Às vezes eu dormia 1 hora para trabalhar à noite e não era para dormir. Puxado. Eu tive não vamos falar que eu sou maldoso, não, tá? Um dia eu pensei que o ser humano precisa pensar, principalmente na área de engenharia. Um dia que eu estava de folga, eu fui numa casa de material de construção e comprei 10 quilos de brita bem fininha. O que é que eu fiz? De madrugada, eu estava de folga, não tinha ninguém, eu joguei. A molecada não teve iniciativa para varrer, carrinho de rolimã, não anda. Não. Nossa. O que acontece? 15 dias de sossego. Os carros iam passando e aí eu via xingando, jogaram pedra aqui, acho que foi um caminhão que virou, mas ninguém sabia. Aí eles iam para longe. Quando estava saindo as pedras, eles queriam voltar. Eu ia lá e fazia. Chegou um momento que eles não fizeram mais isso. E aí eu continuei trabalhando à noite, estudando segurança do trabalho técnico pela manhã. E aí eu participava das reuniões, comecei. Na época não tinha internet. Não tinha Google. Não. Tinha um site chamado KD. Eu lembro. Lembra? Era a internet de escada. Eu e o Gero, a gente é da mesma época. Vocês são novinhos. Vocês são jovens. E o discado era o seguinte, você tinha um discador, a gente pode usar aqui, o discador que era IG, que você só podia usar a partir de meia-noite, você pagava um pulso só. Só que era assim, não tinha vídeo, não tinha imagem, você sentia... Era um lembra do barulho? branco, né? Era. E aí você queria baixar a imagem do Google, do KD, não tinha Google. Tinha, mas a gente não usava, nem sei. Não. E aí a imagem, ela vinha baixando assim, ó. Ruim que dói. Ruim. Misericórdia. Era 10 horas. Se eu tivesse... Ai, meu Deus. E aí eu queria fazer... O que é que eu fazia? Eu queria fazer a apresentação da NR12, trabalhar de segurança das mãos, enfim. Aí eu pegava aquela imagem, imprimia em transparência, e aí passava acho que era transferidor, não sei se transferidor. Aí na tela, mas não era data show. Não Você era tirava um e passava, É um trabalho, hein? E aquilo ali, os professores... Era uma luz, né? Era uma luz, que ela refletia ali. Você refletia aqui, e jogava na parede. Na parede. E ali, e os professores, alguns alunos ficavam... nossa, que legal, porque já trazia alguma coisa, sofria pra caramba, hein? Às vezes nem dormia. Aí isso era na minha folga. Quando eu estudei, aí eu comecei a trabalhar e tal, quando eu estava terminei no meio de outubro, no dia seguinte que eu terminei o curso técnico, a minha chefe falou assim, não venha mais amanhã que você vai assumir o lugar do técnico, que ele saiu, ele arrumou outro emprego e saiu. Nossa, você vê como é que é, né? Só que quando eu cheguei, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Por isso que eu aprendi. Eu sou um cara muito prático. Naquilo que você vai fazer, tem que ser prático. Nada de lenga-lenga, tem que ser objetivo. Né? Quando eu me deparei com uma mesa cheia de papel, que já tinha um computador, quando eu comecei a trabalhar, a empresa já tinha o computador. Fazia alguns relatórios, não tinha os recursos que a gente tem hoje. E agora, o que é que eu vou fazer? Tudo que eu aprendi, como é que eu coloco em prática? Nunca esqueci disso. Aí eu lembro que tinha um professor chamado Ari, um excelente professor, que ele me falava, ele tinha uma assessoria.
Ontem eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu fui tudo que ele fazia. Eu era considerado aquele CDF, que eu sempre fiquei na frente, mas não era para puxar saco, não. Era para aprender. É tanto que quando eu estava estudando no curso técnico, o professor passava uma pesquisa e tinha uma biblioteca lá. Só que os alunos, todo mundo corria e pegava o livro. Uhum. E eu, quando chegava lá, não tinha mais o livro, porque não tinha internet. Então, era na base do livro. A gente aprendia, tinha que ler o livro das NR, vários livros, do Senac e tal. E aí, na hora do café, o que é que eu fazia? Falava, empresta o livro que eu pago o teu café. E os caras entraram na onda. O cara ia, tá. Eu levava o livro, estudava, no trem, era quando eu podia, no trem. Muitas vezes eu passava direto da estação, às vezes, porque eu estava estudando a matéria que era bem legal. Uhum. E aí, com aquilo, eu fui aprendendo, que hoje, segurança do trabalho, a gente aprende todo dia. É muito complexo, é muita coisa, então, muitos segmentos. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E aí, comecei. No mês de outubro, dia 5 de outubro de 2005. Mas eu já tinha experiência, já trabalhava uma assessoria, fazia estágio, né? Já tinha bastante noção de algumas coisas básicas da área de segurança do trabalho, uns 2 anos. Aí eu falei, agora eu quero fazer faculdade de matemática. Comecei a ganhar melhor, né? Aí eu fiz, no mês de janeiro eu fui fazer inscrição. Aí eu fiz cursinho para USP, para FUVEST, passei da primeira fase, que eu queria fazer... eu sempre quis fazer matemática. E um colega meu queria fazer energia nuclear, e eu queria fazer matemática. Passei na primeira fase, na segunda eu fiquei na lista de espera. Eu nunca esqueci disso, não consegui. Aí eu falei, agora eu vou para o privado. É frustrante, né? Quando você passa na primeira e não passa na segunda. Na realidade, eu também já passei por isso. Na realidade, eu sabia, porque como eu não tinha tempo de estudar, eu ainda fui muito longe, eu sabia que não era fácil, a concorrência era muito grande. E aí eu fui para o privado, né, a rede privada, comecei a estudar, terminei a matemática. Aí fui dar aula de eventual. Meu grande sonho era dar aula, que eu sempre gostei de dar aula. E aí o seguinte, eu me deparei com várias situações. Eu me deparei com a dificuldade dos professores da rede pública antigos, porque como eu era da área técnica e meus treinamentos, quando eu monto um treinamento para falar, por exemplo, vou citar situações básicas bem conhecidas aqui, tá? Eu vou dar um treinamento sobre saúde e segurança para a área de limpeza. Ainda hoje eu faço, eu tenho um técnico que trabalha comigo lá. Eu sempre falo isso, você nunca pode perder a essência. Evidencie tudo que você faz. Uhum. Se eu for dar um treinamento na área de limpeza, eu monto uma mesa com vários produtos de limpeza, com cores diferentes, para falar dos riscos, cuidados. Uhum. Eu monto uma mesa com luvas, eu faço a pessoa usar, que é para... Além de você... Porque você além da pessoa gravar, é aquilo, o aprendizado ele tem que ser audível, ele tem que ser visual, ele tem que ser palpável, até paladar, se você puder, alguma coisa, sabe? O cheiro. Né? Isso você aprende real, porque se você ficar só olhando, que fica na memória. Olhando, escutando, e é chato ninguém também, tem paciência. Né? Com uma hora você não consegue mais guardar muita informação, você não consegue disso, você não sabe, porque é da área psicologia. É uma hora só. Uma hora você consegue, uma hora que depois você disso. Aprende. E aí eu fazia isso. Quando eu ia para a sala de aula, eu ia falar sobre geometria, trigonometria, cálculo de... Por exemplo, eu queria fazer o cálculo, quanto cabe numa taça dessa? Eu levava a taça e levava água. Os alunos ficavam doidos, era 40 minutos de aula, quando estava começando, o sinal, eu tinha que sair, recolhia tudo, areia, madeira, aí chegava um professor com o livro debaixo do braço. E aquilo ali, os alunos, na época não tinha celular, mas já começavam a ficar entediados, não gostavam daquelas aulas, e eu comecei na sala dos professores ser meio colocado para escanteio, porque os alunos queriam as minhas aulas, que eu sempre fui assim. Eu percebi a dificuldade ali da escola, como eventual. Quando saiu o concurso, não lembro qual foi o concurso do ano 2012, não lembro, sobre matemática, eu passei no concurso, né, para professor do estado, colocar no Google lá, meu nome vai aparecer, professor PEB 2, na época. Uhum. Mas o que acontece quando você faz um concurso para um estado, você tem que escolher uma escola. Você não é do estado, você tem que escolher uma escola. Eu quero essa escola. Aí você está lá com suas aulas. Você chega na escola, a diretora fala, você vai vir tal horário. E acabou. Aí eu optei por lecionar onde a minha filha estudava. Minha filha passava o ano inteiro, ela não tinha 2 meses de aula de matemática. Eu falei, eu quero arrumar, eu quero ajudar, eu quero fazer isso. Quando eu cheguei lá, a diretora falou, não, você vai lecionar à tarde, às 14, às 17. Para ganhar na época R$ 1.300, eu teria que sair do meu emprego. Eu falei, como é que eu vou viver? Ela falou, bem, aqui é assim,
Ou você quer, ou você não quer. Aí fui na diretoria, na época, delegacia de ensino, falei com a delegada, ela falou, professor, o senhor quer fazer bico aqui? Falei, professora, chamei ela de professora, a minha filha estuda nessa escola. Eu provo que durante o ano ela não tem 2 meses de matemática. Eu quero ajudar, eu quero fazer isso. Eu quero suprir. Ela falou, suas aulas, atalho. Quer? Se você não quiser, simplesmente nem assuma. Essa foi a resposta. Eu simplesmente não assumi. E aí eu fui fazer o quê? Falei, eu não quis sair da minha área, gosto muito da área de segurança do trabalho. Eu fui fazer engenharia ambiental. Uhum. Fiz 5 anos de engenharia ambiental. Né, engenharia é uma disciplina que ela é penosa. Sim. Engenharia, por isso que você começa 80 alunos numa sala e termina com 20. Sim. Porque só ficam os fortes, tá? E hoje é muito mais fácil, hoje você tem programas e tal, mas quando a gente começou era tudo na base muita matemática, muita né? matemática, engenharia, matemática. Engenharia tem mais... né? Engenharia, né? Porque assim, engenharia ela tem... Depende da engenharia. 2 anos e meio, se for 5 anos, 2 anos e meio, matemática pura. Que é a básica, de como qualquer engenharia. Depois ela vai você segue o caminho, a engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia e tal. E aí eu terminei, né, a engenharia, que meu sonho era ser engenheiro de segurança. Aí foi onde eu fiz engenharia ambiental, de segurança, que é a pós-graduação, porque no Brasil não tem engenharia de segurança. Você tem que fazer uma engenharia e faz uma pós. Uhum. E aí comecei na empresa, que eu comecei a trabalhar como técnico, depois fui promovido para engenharia de segurança, para engenheiro de segurança, onde eu atuo hoje. Presto serviço para algumas assessorias também. Inclusive no nosso simpósio, o Marcelo Paiva vai estar aqui, que é um grande profissional, é empresário, e muito provável virão parcerias, né? Já contei mais para ele como é que funciona. E aí eu fiz engenharia civil, mas antes eu fiz pós-graduação em estatística aplicada. Fiz curso de bombeiro civil. Eu estava lendo o currículo dele, eu falei, meu Deus! Aí eu fiz engenharia, aí eu fiz bombeiro civil também, que eu sempre gostei. Também. E aí vários cursos na área, você tem que fazer curso sempre na nossa área. Sim. Eu acho que o profissional... E aí, assim, mas o que é que eu vejo? Claro, a gente tem um esforço ali, a gente sabe que não é comum, não é qualquer... Eu diria... qualquer pessoa pode fazer isso. Sim. Você precisa ter disciplina. Você precisa ter vontade. Não é só... Mas isso que eu ia falar. Não é só disciplina, é a força de vontade. A força de vontade. Tem gente que não tem oportunidade, não dá, a situação não dá para fazer. E a vontade de mudar, né? E aí você tem que ter vontade de mudar. Você sabe que eu tenho vários alunos que são engenheiros hoje, são empresários, e eu sempre falei, inclusive tem um profissional que está fazendo engenharia, né? A empresa que eu presto serviço, e eu encontro ele toda semana, e ele fala, o que você falou é correto. Se você pensa em fazer um curso, eu quero fazer... enfermagem, engenharia, direito. Não, mas vai demorar 5 anos. Lembre-se, daqui a 5 anos, você vai estar aqui. Mas se você fizer, você tem um diferencial. Você vai estar com o curso que você quis fazer. Se você não fizer, os 5 anos vão passar. Exatamente. E você não vai ter nada. E não vai fazer nada. Você tem que começar. Você não precisa esperar o tempo. Não, quando? Porque as dificuldades vêm. Se você for colocar, imagina se eu fico pensando hoje, se eu fosse começar hoje, do tanto que eu já estudei assim, começar hoje, eu faria a mesma coisa. Uhum. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema em fazer, por exemplo, eu quero fazer agora uma pós-graduação em ergonomia, porque a gente trabalha, segurança do trabalho, ergonomia, eu quero fazer essa pós-graduação. Já estou pesquisando aí. Não, mas é 1 ano. Cara, mas eu vou estar vivo desse ano. Se eu não fizer, eu vou estar lá sem ergonomia. Então por que eu não aproveito? E o ano passa tão rápido. E o ano ele passa rápido, porque principalmente a gente que é ocupado. Porque assim, quando a gente começa a estudar, você se fala assim, estou querendo isso. Nossa, mas 2 anos. Quando chega, aí você não faz, porque isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo. Aí você não faz, aí passou 1 ano, você fala assim, nossa, devia ter feito. Olha, perdi 1 ano e não fiz nada. Aí, né? Então, assim...
Faça, não pense. Esse final de semana a gente estava falando sobre um curso que eu quero fazer. Hoje eu também já achei um outro. Não, eu achei aquele lá. Não, eu também já fiz a minha inscrição. É um ano e meio, né? Eu acho 1 ano e meio. Mas, né? 1 ano e meio passa tão rápido, né? Piscou, já e foi. a gente nunca para de estudar, não. né? É assim, eu passei muito tempo sem ter tempo para folga, sabe? Então hoje, os sábados eu tiro a minha família, tal, domingo para meus amigos, para gente jogar uma bola e brincar um pouco, né? Então assim, mas eu sinto falta. Peraí, eu tô em casa, eu não deveria estar estudando alguma coisa, e, sabe como tem isso na mente? Sabe? Tô em casa, de boa, às vezes eu tô lá pensando em alguma coisa, eu deveria estar fazendo um curso. Porque isso você meio que fica, sabe, o seu cérebro... É latente, né? Exatamente. É algo que você sente essa necessidade. Porque, na realidade, eu vou falar para você, estudar, tá? Você fazer trabalho escambau, não é legal, eu não gosto disso. O bom é você aprender. Mas você não consegue aprender sem isso. Como é que eu vou conseguir aprender uma matriz de Gucci, sei lá, uma ferramenta para ergonomia, seja lá... Ocra, seja lá o método rolo. Como é que eu vou conseguir aprender se eu não estudar? Mas é ruim você estar lá, fazer cálculo, escambau. Eu sempre pensei isso. Sabe, mas o bom é você aprender. Você começa assim, eu vou fazer um exercício. Mas quando você começa a fazer, nossa, que legal, aprendi. É isso mesmo. Aí você deslancha, você vai embora. Você tem que começar. Você sabe que eu tenho uma lacuna muito grande aí na questão do aprendizado, é o inglês. Eu também. Eu sinto muita falta de inglês. Eu tenho dificuldade em inglês. Eu não sou... Eu diria... Assim, eu não gosto de usar a palavra preguiça. Eu não gosto de preguiça. Acho que preguiça. Eu sou um cara entusiasmado o tempo inteiro. Eu não gosto... Olha, você quer me deixar pé da vida? É alguém se apresentar ou falar comigo, cabisbaixo. Não, eu gosto de entusiasmo. Entusiasmo de forma que te anime, sabe? Por isso que você gostou da gente. Porque a gente é papum. Eu vejo que vocês não são tem esse negócio O Felipe é entusiasmado, sabe? Sim. Aquele cara que vem, Aqui é prático. A gente não gosta de gente morta, não. Deus me livre. Bom, pra que você vai ficar triste? É perder tempo, né? Perder tempo, você quer saber o quanto, cara. Olha, a gente precisa, eu analiso assim, sabe? O matemático, o engenheiro, ele vive de análise. Sim. Até na hora que você está conversando. Só o fato, quantas pessoas nesse momento não podem fazer isso aqui, ó. Tomar uma água, engolir, porque tem problema na garganta. Não pode mover o braço. Não pode enxergar. Não pode falar. Não pode sentar. Não pode ser. E a gente pode. Por que a gente não pode agradecer? E a gente não dá... A gente não, né? Muita... Eu e as meninas, a gente agradece, né? A gente é da vibe do agradecer... por tudo, né? Mas tem muita gente que não agradece pelas coisas simples da vida, né? Ou só agradece ou depois que perde, né? Aprende. Na verdade, as pessoas começam a dar valor só depois que perde ou acontece algo. Ou acontece alguma coisa. Valor à família, valor aos pais, aos filhos, à mãe. Mas isso é uma coisa que... Muita gente a gente não pode generalizar. Não, de jeito nenhum. Mas é isso, você saber a saúde, a nossa área, saúde e segurança, quando a gente vai dar um treinamento para uma situação de alto risco, a gente fala, vocês estão bons aqui, não façam com que essa saúde que vocês têm, ela seja ceifada, ou seja minimizada, ou até... a vida ir embora por uma atitude errônea ou por falta de uma atitude. Porque, assim, o tempo não volta. Esse tempo que a gente está aqui, nunca mais na vida a gente vai ver ele de volta. Ou você aproveita, ou já era. O tempo não volta. Não existe isso. Por isso que eu não gosto de perder tempo. Sabe, você tá... Para que perder tempo? Por exemplo, a negatividade. Olha, às vezes eu falo com a minha esposa, falo com o pessoal em casa, né? Mas não, eu não gosto da palavra não. Antigamente, você sabe que os grandes supermercados tinham... pois não, hoje posso ajudar? Posso ajudar. Não. Ele já trava, né? Eu gosto muito do Geraldo Rufino, que tá na revista ali. Ele é um cara que... Ele veio no nosso pod, ele é sensacional. Ele é maravilhoso. Ele é a positividade em pessoa. É um cara inspirador. É magnífico. E eu me inspiro bastante nesse cara, porque ele tem uma história de vida e ele
quem trabalha com ele, alguns colegas já foram, já conheceram, assim, realmente ele é aquela pessoa. Entusiasmado, dá risada, sabe, assim. E, é a essência, sabe, né? a essência, você falar não, você ficar chateado, reclamar, eu não posso, não. Quando você dá uma ideia que a pessoa começa a colocar primeiro dificuldade. É horrível isso. Você já quebra, sabe? Quando você dá uma ideia, eu quero fazer isso, vamos tentar fazer esse microfone aqui, vamos tentar do teto para cá. Não, deixa assim, a palavra não já quebra. Já quebra. Eu falei, que legal, cara, quem sabe isso aqui não seja melhor, abra até um espaço melhor para você. Você entendeu? Então você pode contribuir de forma positiva. Com certeza. Entendeu? E ainda mais na nossa área. E se não puder, fica quieto, né? Ainda mais na nossa área, né? Que une a técnica com a parte humana, né? Sempre. Então, você vai moldando, vai transformando igual você é, mas da área técnica. Porém, eu vejo que o seu humano, ele é um educador, né? Ele é um educador. Equipe. Então, assim, sobressai, né? Não é só aquele negócio robotizado. Ele é o técnico humanizado. É o técnico humanizado, exatamente, né? E aí, quando a gente sempre fala, né? Quando foi renovada, né? Porque é renovação da normativa, né? Da NR01. Ela já tinha muitos anos, né? E aí ela foi atualizada para a parte humana. Quando você colabora, trabalha junto, né? A parte técnica da segurança com a parte da mentalidade, então, isso é sensacional, né? Eu estudei NR1 um pouco desde 78. Exatamente. E assim, ela não é bem específica quando se trata de saúde mental. Por isso que eles fizeram uma nova regulamentação. E eu queria saber de você qual a sua perspectiva em relação a isso. Porque, como a gente estava comentando anteriormente, quando eu cheguei, as empresas têm uma resistência. Os empresários, isso para ele é encheção de saco. E todos estão falando nesse sentido, entendeu? Sim. Eles não estão recebendo isso de forma positiva. Muito pelo contrário. Mais uma fiscalização, mais uma exigência para eu ter minha empresa, para eu poder seguir a lei. Mas, na verdade, a gente sabe que os empresários estão sobrecarregados com muitos impostos. Um funcionário hoje que ganha R$ 1.500, um exemplo, ele custa 3 mil, né, para o empresário. É um país que não ajuda, não facilita para essa pessoa começar na área empresarial. E aí, você sabe que essa lei vai pegar e vai pegar mais nesses que são mais frágeis. Mas ele vai pegar, né, na parte financeira, por exemplo, né? eu trabalho numa instituição muito rica, mas e a gente está dentro do padrão. Então, entendeu? Mas é por isso que a gente tem que levar de uma maneira diferente, né, Gero? Qual é a sua perspectiva aí para esse Na realidade é o seguinte, momento? Quando as pessoas falam essa nova era... Essa atualização da NR1, a NR1 ela vem de 78, né? Sim. Ela tem a portaria de 77, aprovada em 78. A NR01 ou a NR1, ela é a mãe de todas as NRs. Sim. Tá? Então, assim, por exemplo, se você faz uma integração de segurança, a NR1 estabelece. Se você faz um treinamento, a NR1 estabelece. Então, quando você usa o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, a NR1 estabelece. Sim. Quando você faz uma análise ergonômica, lá na NR17, a NR1 estabelece. Ela é a matriz, né? Ela é a matriz. Então, é a NR que, digamos assim, a base para todas. É claro que cada norma, que são 38, cada norma ali, ela tem, né, os seus itens para serem seguidos. Sim. Mas quando se fala de saúde mental... É um tema muito complexo. Muito. Primeiro, assim, quando você fala normas regulamentadoras, você está lidando com o ser humano. Você não aplica uma norma regulamentadora a uma máquina por si só. Você aplica porque a NR12, que fala sobre proteção em máquinas e equipamentos, você aplica porque ela vai ter uma proteção para prevenir o quê? Acidentes. Isso. Acidente em quem? No ser humano. Então, quando a NR1, quando ela fala sobre análise ergonômica, ela fala, eu quero um ambiente ergonomicamente, um ambiente confortável. Ergonomia é isso, é um ambiente confortável. Tá? Aquele termo antigo, que era adaptação do posto de trabalho ao homem, ele está meio em desuso. Então, o conforto, um ambiente confortável. Para quem? Para o homem. Tá? E aí, vem a questão da atualização da NR1,
que era para ter sido em abril de 2024, e agora ficou para maio de 2026. As empresas precisam ficar bastante atentas, porque esse é um período educativo. Sim. Isso é muito sério. Quando as fiscalizações vierem, já pode ser punitiva, porque o período educativo já foi. Já foi. Porque normalmente funciona assim. Quando você é fiscalizado, na maioria das vezes, pelo Ministério do Trabalho, você é notificado de uma situação e até dá prazo para você, tá? Mas muitas vezes, dependendo da situação, você é multado, pelo risco, autuado. Né? Então, essa nova NR1, ela veio para que o empresário enxergue o trabalhador como ser humano. Não como número, né? Não como número. Mas nós temos uma questão muito importante. Tem um amigo meu que chama professor Genivaldo, inclusive até eu sugiro vocês pesquisarem, que é JJ, o professor JJ, ele é professor de história, um excelente professor, eu aprendi muito, fiz uma viagem para Salvador com ele, e a gente foi de carro, ele foi me dando aula de história para lá e para cá, inclusive o Pelourinho, o que é o Pelourinho, pelo prisma da história, cara, se você é fantástico, o cara é muito bom, até sugiro um dia, vocês quiserem fazer um podcast, com ele certeza, a gente adora. Ele é de educação, ele é fantástico, ele deve ser cara muito formado. Sensacional. Então, assim, nós somos descendentes de uma sociedade escravista. Sim, infelizmente. Onde o trabalhador, ele tem que ser era açoitado, sabe? Então, isso a gente não vai generalizar, mas ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade do empresário ver o trabalhador como número, eu mando em você, Sim. acabou. Você não é nada, se você eu não te empregar, você não tem nada. Mas aí o empresário, claro, esse lado humanista, ele tem que existir. Mas se eu contrato um trabalhador, eu quero ele para produzir. Sem produção, sem capital, nenhuma empresa sobrevive. Exato. Então, o que acontece? A questão da saúde mental, ela explodiu agora a partir da pandemia, né? Sim, em 2024, onde nós tivemos aí em 2024 quase 500 mil de pessoas afastadas por doenças mentais. Exatamente, foi. Onde nós tivemos aí quase 3 bilhões que o governo pagou por afastamento. Isso o governo vai pagar sozinho? Não. Então, peraí. Vamos dividir essa conta. Eu vou, por exemplo, eu vou te xingar, eu vou deixar aquele ambiente que a gente chama de ambiente tóxico. E aí você se afasta, o governo paga, o governo falou que não, peraí, está acontecendo. Só que o governo é aquele que você falou inicialmente. Qual é o subsídio que o governo me dá? Exato. Qual é o subsídio que, assim... não tem incentivo. É como questões ambientais. Como eu sou um profissional da área ambiental, eu também falo. Eu vou te incentivar a usar papel reciclado. Mas você vai comprar o papel reciclado, ele é mais caro que o outro. Sim. Quando na realidade ele teria que ser mais barato. Você não quer? Você vai comprar um copo biodegradável, então, inclusive eu já elogio vocês aqui pela questão da sustentabilidade, que eu estou vendo que aqui são taças, não são copos descartáveis, isso já é muito bom. Sim. Eu uso isso, inclusive na empresa eu faço, tenho minha caneca lá, dificilmente eu uso um copo descartável, porque... Então, o que acontece? Se o patrão, ele não olhar, o empresário, a questão humanizada, ele vai pagar caro. Vai. Por isso que muito bom encontrar vocês, uma equipe especializada que consiga trabalhar isso, colocar isso em prática de uma maneira simples e objetiva, porque nós temos um problema também. Nós temos um problema também muito sério aí. A partir de agora já começou, tá? A ser bombardeado com ofertas de trabalho para a questão psicossocial. Sim. A NR1 fala de psicossocial. Ela fala muito pouco. Se você pegar a NR17, está no anexo 2, que fala sobre check-out, que é para caixa de supermercado. Tal. Então, ela assim, não é específica. Ela não é específica. É isso que eu estava olhando. Mas se a gente falar, por exemplo, a NR20, que é sobre líquidos inflamáveis, a maioria é bem específica. Ela já fala sobre os exames, inclusive deve constar no ASO. Então, tem algumas NRs que falam sobre isso. Só que agora é lei. É lei. Agora mudou de figura. Agora é assim. É obrigatório. Agora o empresário ele vai ter que mostrar. Primeiro, eu acho, sabe qual é a dificuldade? Eu acho que isso é um assunto para o simpósio. É o que eu vivo na prática. Você tem uma empresa que ela tem vários setores. Sim. E você vai ter que fazer um mapeamento. De vários setores que cada mapeamento, um tem...
Um perfil. O que é um mapeamento? Falando de forma prática, é conversar com o trabalhador. Entrevistar. É entrevista. É entrevista. Como é que é a entrevista? Aí vai... Depender da metodologia que você vai usar. Mas a entrevista tem que ser. O trabalhador é quem vai me falar... Porque é aí que a gente vai descobrir como se aquele ambiente... Ele é um está ambiente saudável doentio ou não. Ele vai ter o diagnóstico. Agora, o profissional que for fazer isso, ele tem que ter expertise de saber, será? Porque imagina o universo do ser humano pós-pandemia, questão mental, isso vem de vários fatores, o mundo digitalizado, sabe? A pressão, sabe, da sociedade, de uma forma geral, a gente vive isso. Sim. Como é que a gente vai conseguir separar, sabe? Identificar, porque não tem como você separar. Eu, por exemplo, imagina eu tenho problemas particulares, como é que eu vou deixar? Eu chego na empresa, aí onde entra a questão prática. Meus problemas, fique aqui, que agora eu estou entrando saudável. Não, eu sou uma pessoa só. E às vezes o trabalhador, ele tem esse problema. E tem essa fala, né? Existe essa fala. Pisou dentro da empresa, esquece sua vida pessoal. Coloca seus problemas da cabeça pra fora. Cérebros. Mas na prática, na prática não é isso nunca. Não existe isso. E aí tem um detalhe. E aí onde tem... Quando você fizer um mapeamento, você vai identificar os famosos gaps, enfim, você vai identificar aqueles indicadores dos ambientes que não sejam tão saudáveis. Correto? Isso você vai ter que registrar. Como é que você registra? No PGR ou na análise ergonômica. Tá? Você fez isso, não fez isso? Sim. Isso significa que você tem uma prova dentro da sua empresa que o seu ambiente não é bom. E aí? O patrão vai querer? Não. Mas o empresário não vai querer ser então, registrado, né? E aí, como é que... Aí que entra essa questão. Você entendeu a dificuldade? Sim, se nós somos... nós somos resquícios, não vou dizer nem resquícios, somos frutos de uma sociedade escravista, onde o trabalhador, o negro, a mulher, e hoje o machista, a gente é machista, aí depende da origem, uma série de fatores ali, você é discriminado de alguma forma, não generalizando, mas tem muita empresa que faz isso. Isso é cultural. É cultural. Agora imagina só, como é que eu vou trabalhar? Porque cultura não se muda por decreto. Sim. É um hábito. Comportamento, eu posso mudar meu comportamento e chegar aqui. Eu mudo. Agora, a cultura de vocês aqui, eu não consigo me adaptar de uma hora para outra. Essa empresa, ela precisa mudar a cultura. E aí... Agora, imagina... Aí que tá o X da questão. Só que aí é onde entra... Não, mas aí é onde entra o diferencial do quinto elemento. É onde a gente sempre fala, por onde nós vamos começar a mudança? Pela liderança, sempre a liderança. Sempre tem que ser. Por quê? Porque a ali empresa... Você vai ser o ápice. Você começa pelo ápice. Não tem como você trabalhar o funcionário sem trabalhar a linha de frente. Por quê? A empresa, ela não adoece os funcionários. É os líderes que adoecem a empresa e os funcionários. Dependendo das atitudes. Dependendo das atitudes. Exatamente. Aí é onde vai entrar toda a parte da mentalidade que a gente vai trabalhar, a mudança de mentalidade, né? A gente vai fazer toda essa parte de reestruturação. De mental. Algum vai ter uma ansiedade, sim, uma depressão com certeza. A pessoa ela tem uma vida à parte ali. Então, você tem que entender quais os gatilhos na liderança, a nível hierárquico, que está despertando e realçando isso naquele colaborador. Porque a gente sabe, todos vão ter alguma coisa. E a gente sabe também que os ambientes, como você falou dos ambientes tóxicos, você sabe que tem a liderança que ela é acolhedora e tem aquela que você você é o tempo inteiro opressiva. E também eu tenho certeza que agora ainda é muito no começo. Mas as empresas, eu já vi algumas empresas trabalhando o seu time de RH para fazer esse trabalho. Sim. E não vai funcionar. Não. Porque os profissionais já ficam Porque com medo. Como que você vai falar
você vai falar exatamente tudo que está acontecendo para o time que está trabalhando lá. Não que vai tá acontecer. Você né? tem receio de contar. Você vai ter receio. Então, assim, muitas coisas vão ter que ser mudadas, adaptadas. Tem que ser uma empresa capacitada para isso. Quando eles tiverem a consciência dos direitos que eles podem agora ir no Ministério do Trabalho e denunciar um abuso mental, aí pronto, aí vai deslanchar assim, mesmo. São muitas... E vai deixar de ter medo também, porque vai perder o medo. Às vezes você não... coagido. Você é coagido e você tem esse medo, esse receio, então ele vai entrar saúde mental, ele vai entender que ele precisa de ajuda, só começar precisa. A ser divulgado na mídia, o profissional que sofreu não vai ter receio, não vai ter medo mental e foi lá e ganhou o processo. E é engraçado. Exatamente. Engraçado, essa pergunta é por que você que está mais dentro, né, das empresas aí direto, por que não é tão divulgado ainda essa normativa de implementação para as empresas? Porque a maioria dos empresários não sabem, né? Não. Ou então, sabem e fazem que não sabem, né? Na realidade é assim, ouvir, ler alguma coisa, sim, só que não há interesse. Por que não há interesse? Porque não existe ninguém capacitado para mostrar a realidade e o benefício daquilo. Porque o empresário, ele quer benefício. Não adianta você querer... Por que você vai fazer um trabalho de mapeamento e uma gestão como vocês, né, podem fazer, estão capacitados para isso? O empresário fala, o que é que eu ganho com isso? Você fala assim, não, porque se você é multado, ele fala, eu pago a multa. Exatamente. Não é isso. Mas não é isso. É a capacidade de aumento de produção. Então, se você lida, se você... O empresário, ele não está atento ainda, porque... por que é que se usa... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que é que se usa, de uma forma geral, por que é que se usa cinto de segurança no carro, no trânsito? Por que é que se usa? O que é que vocês acham? A maioria... Na verdade, assim, para salvar vidas. Para salvar vidas. Primeira coisa, primeira coisa. Perfeito. Se amanhã saísse uma portaria falando assim, CONTRAN, o DENATRAN falando assim, a partir de hoje não é mais obrigatório usar o cinto de segurança, o que é que vocês acham que ia acontecer? Nossa, provocar todo morte. Mundo ia... Então, a maioria não ia mais usar. Porque só usa porque é obrigatório. Ganha a multa. Percebe que a resposta de vocês já mudou completamente? Exatamente. E isso é meio que por convenção, é meio que natural. Porque quando a gente fala de normas, ninguém gosta de normas. Se você falar pra mim assim, Geraldo, eu quero que você fique o tempo inteiro aqui. Na minha mente, pô, que coisa chata, cara. Por que eu não posso fazer isso? E você lida com norma regulamentadora, seja 1, seja 15, não interessa. Então você lida com normas. Por isso que vocês vão fazer um trabalho diferenciado para mostrar para o empresário e também para o trabalhar ali que é algo benéfico para os dois. Sim, exatamente. E os tem que ser, os dois ganham, em especial o empresário. Então o que acontece? A gente no Brasil é assim, ser humano, a parte que mais dói no ser humano é o bolso. É o bolso. A partir do momento que começarem a chegar multa, e essas multas não serão mais com carnezinho, não, serão online, serão ali para você explicar por quê. As empresas vão ter que abrir um canal de comunicação para esses trabalhadores. A gente fala canal de denúncia. No canal de denúncia é muito forte. Por que é denúncia? Eu tenho que denunciar a minha empresa que eu pago. Uma ouvidoria interna, que eu pago eu ganho meu salário, eu sobrevivo, eu vou denunciar a minha empresa. É um canal de comunicação que a empresa tem que ter para... Agora, um canal interno. Porque, por exemplo, eu trabalho com você e eu sei que você não está agindo da melhor maneira possível. Também, não é também para você lidar como se estivesse com seu filho, com uma criança. Não é isso que a norma diz. É você lidar com respeito. É você saber que o trabalhador ele é um ser humano como qualquer um. É você saber que você é um empresário, você é bem-sucedido, mas você tem sua família. Aquele trabalhador ali que está lá na base, ele também tem família, e ele é um ser humano como qualquer um. É o respeito que tem que ser. E esse respeito dentro de uma empresa, ele não é difícil. Não. Ele não é só difícil. Ter consciência, existe uma questão uma cultural. Educação. Agora, o empresário, pelo fato do governo pressioná-lo, que é muito difícil você ser empresário no Brasil. Sim, muito. Imagine você
uma linha de produção que tem um trabalhador que ele é peça-chave na operação de uma máquina. E esse trabalhador não está feliz. No dia seguinte ele traz um atestado. Você acha que o patrão ele vai bater palma? Ele não vai bater palma. Ele vai ficar chateado. Sim. O problema é que essa chateação ela não pode ser externada. Ela não pode falar, você não sei o quê, vocês... Isso não pode acontecer. E é o que acontece. É o que acontece. E aí é onde entra para se mudar isso. Porque, por exemplo, a maioria não, muitos empresários têm um chefe de produção, tem um gerente de produção que trata o trabalhador como escravo. Sim. Esse cara é muito bom. Para eles, cara nos é olhos muito dele, bom para a ele empresa. é bom, Para a né? empresa ele é excelente. Aí vocês vão entrar com a capacidade de vocês fazer o quê? Adaptar, moldar, educar aquela pessoa. Lembrando, é uma cultura, não se muda por decreto. Não. Aí vocês vão ter a expertise de vocês e a capacidade para tentar falar para aquele líder que ele pode atuar, ele pode trabalhar, ele pode produzir, mas não daquela maneira. O trabalhador ele não pode ser tratado daquela maneira, ele não pode ser tratado por alguma diferença pejorativa. É impressionante. Você nunca pega um atestado, mas no dia que você precisa, o clima, quando você volta... Pesa, né? Então, mas aí onde péssimo. está? Gente, você Agora, sente na energia das Agora pessoas. imagina você como empresário, se vocês vão... É muito difícil, é por isso que eu falo, é um tema extremamente difícil de lidar. Olha, a gente presta serviço para o setor de telemarketing. O setor de telemarketing tem mais absenteísmo do que a construção civil. Nossa, Muito sério? mais, muito mais. Mas aí depende, o CDF, famosa questão mental, e aí telemarketing, Sim, sabe? é pesado. O telemarketing é Telemarketing, pesado, ele é uma porque atividade. ele Aí tem Como os- você não tem- tem o dono para reclamar, você vai reclamar com quem? E tem os indicadores Você ali. xinga? Não, mas não é só isso. Não, é, não é o só, trabalho mas o mesmo, trabalho. porque assim, Pressão, ele gente, a trabalhar com pressão, pressão. a pressão é Muita. muito grande. É mental. Mas a E pressão, a às parte- vezes, a pressão, às vezes, é do próprio funcionário. Por exemplo, eu presto serviço que a pressão é o seguinte: você tem liberdade, você tem as pausas, você pode sair para o seu ambiente. Você tá tudo tranquilo. Você tem alimentação. Só que naturalmente, por exemplo, você trabalha por meta. Hoje eu bati a meta aqui, Aham. beleza. Só que você vai fazer, será que eu bato amanhã? Olha a pressão. Ao medo. Aí você preocupação. chega no mês, eu bati minha meta. Será que o mês seguinte eu bato? E a pessoa bate meta. Bate, Então, porque ela- essa pessoa, a gestão, ela tem que ser trabalhada para minimizar isso. A pessoa ela pode continuar batendo meta, ela pode continuar no seu ambiente confortável, um ambiente bem iluminado, bem climatizado, mas eu preciso saber lidar com essa pessoa que já tem essa pressão. É aí onde Trabalhar a entra inteligência emocional dela. a inteligência emocional. Aí esse é o X da Mas questão. é a virada de chave, É né? a virada de chave. É a virada de chave que eu acho que hoje, de uma maneira geral, nós, profissionais da saúde mental, a gente, né? Nossa, eu não canso de falar nunca. Eu sou muito feliz disso ter acontecido, porque isso vai... muita gente que não conhecia ou tinha preconceito, ele vai ver que é fundamental tratar da saúde mental, que muda tudo, né? Porque você alinha o seu... é o alinhamento mesmo de tudo, da sua parte produtiva, porque se você tá com baixa energia, se você tá com problema de depressão ou com algum problema emocional que seja, né, por conta de vários fatores, e você começa a transformar a mentalidade tanto do funcionário quanto do líder, você vê que a mudança da energia da empresa, ela cresce, ela muda, e a energia mudando, a energia se elevando, a produtividade ela vai ser mais intensa, e aí, consequentemente, ele vai ganhar mais dinheiro. E é isso que é a virada de chave, e é isso que nós, profissionais da saúde, devemos mostrar. E muita gente não mostra por esse lado. Não. Ele só vai mostrar, ai, que eu sou bonzinho, que eu vou cuidar da sua cabecinha. Não, não é. Você São vai, ações, são são ações, trabalhos, trabalho. é não trabalho, uma coisa de e não dia. é uma coisa de um dia. Não é preencher uma fichinha, Não. acabou e conversar. Não. Não é só preencher uma ficha, você conversar. É a Dei Lu uma chegar aqui e falar palestra assim, e acabou. E não, é- a Lu e chegar é assim e falar mudança. assim, olha, você vai lá,
e converso com o meu funcionário, preenche aqui uma ficha, vamos conversar 15 minutos e vou lá, entrego, tá tudo aqui. Não é isso. Não é. Não é isso. É você fazer a diferença realmente, né? Porque quando você faz a diferença, você faz a transformação do ambiente e a gente dentro do Quinto Elemento, você não conhece ainda, mas vai conhecer, um produto do Quinto Elemento que a gente trabalha chama mentoria financeira quântica. O que é a mentoria financeira quântica? Ela é especificamente para os donos, né, os empresários e os líderes também. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a mudança energética financeira. Não estou falando de escrever, não estou falando de dinheiro, estou falando de energia, né? Quando você muda, faz ele entender que tudo é energia e muita gente, infelizmente, não tem esse conhecimento e acha que quando a gente fala de energia, está falando de espiritualidade, de misticismo. E não é física quântica. Você, como matemático, você sabe que tudo, né? Tudo tem... Tudo é energia, na realidade. Tudo é energia. Tudo é energia. Né? Eu sinto, você sente, exatamente. Né? E isso reverbera em todo o ambiente, em todos. Porque, assim, a minha... Se você chegar... Você é uma pessoa depressiva. Você chegar aqui... 15 minutos eu também fico. Você lidar com aquela pessoa. A ambiência. Geraldo Rufini fala sobre o corvo, alguma coisa assim. O Daniel Godry, que é um cara que eu acompanho bastante. Não sei se vocês conhecem o Daniel Godry. Sim. Aquele cara, o primeiro vídeo dele é um vídeo que ele fazia a comparação entre funcionário gato, funcionário cachorro. Chegava, excelente. Eu aprendi muito com aquele cara ali, ele fala bastante. E outros, né, grandes coaches, mestres aí, eles falam sobre você lidar num ambiente de trabalho com pessoas com energias negativas. Exatamente. É muito ruim. Você tá num ambiente de trabalho onde você só reclama. E quando você tem um ambiente de trabalho tóxico, se você tem... E isso é muito fácil de acontecer. Essa propagação dessa negatividade, ela é muito fácil de acontecer. Porque se o trabalhador... ondas, né? Como é que você quer que um trabalhador ele aja de forma... Ele elogie, seja entusiasmado, se ele não está feliz por alguma coisa. Não tem como. Eu não estou falando nem a questão nem a questão salarial, que também conta, o plano de carreira conta. Você sabe que isso é uma questão importante. Muito. Um trabalhador que ele chega numa empresa que ele não tem plano de carreira, por mais difícil que seja, mas se ele sabe que se ele se esforçar um dia ele pode chegar lá, já é um ânimo. Mas quando você atua que você não tem... Porque é o famoso compliance que a gente chama, que vocês sabem que isso acontece, você não tem regras. Porque, por exemplo, para poder eu ser um gerente, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se dedicar, você tem que ser um chefe, você tem que ter isso, eu vou me dedicar até chegar à minha gerência. Você poderia ter isso muito claro, as empresas poderiam fazer isso. Sim. O trabalhador ele fica meio que em vão. Quando é que eu vou ser um gerente? Um dia que alguém sair, que ele sair que morreu, alguma coisa. Não, a gente já sabe, na verdade, se tiver uma vaga, quem vai. Exatamente. Tem um plano de carreira estruturado da empresa. A sua intuição te fala. E você sabe que para trabalhar, fazer esse mapeamento que vocês vão fazer, isso também é muito legal que o trabalhador saiba na integração, quando ele, ele chegando na empresa. Eu faço integração, a empresa para a qual eu presto serviço, nós temos integração de saúde e segurança e tem a institucional. Porque o trabalhador ele precisa saber o que é que ele vai encontrar no ambiente de trabalho, direitos e deveres, riscos e perigos, ele precisa saber. A minha parte técnica a gente fala. Mas é importante ele ter uma boa noção, porque não adianta você cobrar de um trabalhador se ele não tem noção do que você está cobrando. Ele não tem noção, ele não sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Não tem nada claro para ele. Não tem um que a gente chama de compliance, não tem uma regra, não tem nada claro. Ele não sabe onde é. Ele não sabe, ele fica perdido ali, meio que aquele cara que chega na segunda, vai embora na sexta, espera o dia do pagamento e não tem nenhuma perspectiva. O trabalhador ele tem que ter pelo menos uma perspectiva de um prêmio, alguma coisa que faça sentido ele estar ali também. O trabalhador ele não é um número. Sim. Sabe? Não é um número. Então, a física quântica, ela fala muito disso. Quando você muda o observador, o modo de observar, tudo muda, né?
Exatamente. O ambiente muda, porque você está observando de uma maneira diferente a energia. Quando você se sente, quando você está falando disso, você se sente pertencente àquela empresa. Então, você vai fazer por onde? E se você faz por onde você se aplica mais, qual é o resultado? Você imagina um colaborador desmotivado, acha que ele não tem nenhum tipo de importância no que ele faz e de repente ele descobre que o dono quer saber como que ele está. Contratou uma equipe para ir lá entrevistar, aplicar um questionário, porque ele está preocupado com o que ele sente, qual a perspectiva dele dentro da empresa. Já muda, e aí, né? Claro que muda. Muda muito. E esse entusiasmo, ele se espalha, sabe? Se espalha, ele contagia a mesma forma que uma energia negativa também contagia. Sim, são ondas, né? São ondas, não tem como. Quando a empresa, ela entende o que é humanizar... E ela deveria, é isso que a gente coloca, né? A gente faz a expansão da consciência nas empresas, né? Porque quando você tem um trabalhador feliz, ele vai produzir mais. Ele vai ser criativo. Ele vai se doar muito mais, né? Para tudo. Na verdade, a gente é todo mundo igual. A gente quer ser importante. Claro. Se eu sou importante, eu vou dar o meu melhor. Você acha que se você... Vamos colocar um cenário. O Gero, ele tem uma empresa. E ele proporciona para mim, sou funcionária dele, um dia de ação... Toda semana tem um dia de ação. Tem uma massagem, tem uma roda de conversa, tem um café legal. Quero trabalhar nessa empresa. Você acha que eu vou querer sair da sua empresa? Nunca. Lógico que não, se você se sente valorizado. Não, eu quero de jeito trabalhar nenhum. Lá. Eu quero trabalhar empresa, lá, verdade, eu quero ajudar, eu quero crescer, né? Dentro da empresa. Então... Olha que bacana, né? A gente falando aqui, né? Sobre tudo isso, não é só a parte chata, burocrática da NR1, que é a implementação. Não é só preencher formulário, evitar multa, não. É transformar vidas, né? É você fazer, contribuir com a saúde integrativa, que a gente, né, o quinto elemento, ele fala muito da saúde integrativa, que são 5 pilares da saúde, é o emocional, é o físico, é o espiritual, é o financeiro e o familiar. São 5 pilares. Se você não tem um desses falta, você fica capenga, né? Todos têm que estar alinhados. Então, a gente leva isso de uma maneira leve para as empresas, né? Então, não é só dinheiro, é humanizar de verdade. Humanizar, né? Essa palavra. Assim, muitas empresas reclamam que há um grande índice de absenteísmo. Mas por que acontece aquilo? Vamos investigar. Sim. Então, assim, em determinado setor, o turnover é muito grande. Por que isso acontece? Entendeu? Por que isso está acontecendo? Por que tanta gente falta? Claro. Por que tanta gente coloca atestado daquele determinado setor? A gente tem que achar. Tem então, assim, coisa. qual é a cultura de uma forma geral? É o funcionário que não quer trabalhar? É o funcionário ruim? É o funcionário que é preguiçoso? Hoje ninguém quer trabalhar? Mas espera aí. Alguma coisa está acontecendo de errado. Eu vou falar para vocês assim, não estou, não gosto de enaltecer aquilo que a gente faz, porque assim dá um aspecto de prepotência, mas não é isso. Eu nunca, olha o que eu vou falar para vocês, é muito sério. Eu tenho 36 anos de contribuição. Eu fiquei desempregado, eu fiquei desempregado 6 meses, quando não fiquei desempregado, fiquei sem registro. Então eu sou de uma geração que nunca ficou desempregado. Então, eu tenho 36 anos de contribuição. Eu coloquei um atestado até hoje. Em 2011, que eu caí de moto. Nunca coloquei. Adoeci. Óbvio, teve dias que eu não pude ir trabalhar, mas isso foi compensado por quê? Pelo fato da minha integração, do meu interesse. O chefe falou, não precisa trazer atestado que eu já te conheço. Mas por que eu sempre fui entusiasmado? Obviamente, muita coisa sempre foi minha, tá? Essa questão, né? É uma questão assim. E outra, eu sempre trabalhei em ambientes muito bons. Eu sempre trabalhei em ambientes, mas eu tive que me esforçar, tá? Nada, por exemplo, a posição que eu ocupo hoje, ela não veio, eu não fiquei de braço cruzado.
Eu tive que trabalhar, tive que estudar, tive que passar a noite fazendo exercício, igual o Felipe fala. Tudo. E isso tudo também contribui. Também tem isso também. O trabalhador também tem esse lado. Esse assunto. Ele tem que querer. Ele tem que querer. Ele é tão complexo. É muito. Ele é muito complexo, porque ele não depende. Porque aí tá, quando a gente fala assim, a atualização da NR1, tá todo mundo com o olhar no empresário, que ele tem que se adequar e tem que ter uma nova cultura. E aí onde entra vocês, com essa expertise. Não, peraí, não é só o empresário. Por que eu vou falar que meio ambiente é tóxico só pelo empresário? De jeito nenhum. Será que o ambiente... Pode ser. Mas eu não preciso também... só bater nessa tecla, eu não preciso também puxar o lado para que o trabalhador sinta que a empresa também é importante para ele. Sim, a empresa é importante para ele. É o equilíbrio, né? A empresa é importante. Você paga o salário daqui, você está registrado aqui, você pode ter uma aposentadoria, você dá condição melhor para sua família, você pode ter um plano de carreira, você pode ser promovido aqui. Então, a empresa, porque na realidade é o seguinte, o trabalho, a palavra trabalho vem de tripalho, de três, sabe como é que é? Já é sofrimento. Sim. Trabalho, se você olhar a etimologia da palavra, já vem como sofrimento. Tem gente que fala assim, eu vou para a batalha. Não, cara, a batalha tem sangue, eu não. Quando você fala, eu vou pra batalha, lá vai eu pra luta. Não, eu não vou lutar, cara, eu não vou brigar. Não vou ratear com ninguém, isso. não. Você sabe que a minha esposa, às vezes, eu falo brincando, eu chego sexta-feira, eu falo, nossa, vai demorar muito pra segunda, só vou trabalhar segunda agora. Ela fala, por que você não mora lá? Mas eu falo isso de forma, porque imagina se eu falasse o contrário. Nossa, só a gente chegar segunda-feira, que tortura, eu não aguento. Você estaria na segunda-feira cansado para ir trabalhar. Não seria uma... torturante para você. Não seria uma mensagem negativa para ela, que ela ia ficar preocupada, sabe, isso não era legal. Não, torturante para você, torturante para ela. Eu gosto muito do que faço. Eu sou aquele cara que eu chego. Eu amo. Eu chego, juro para você. Até de madrugada. Não vou falar que dentro da minha atividade tem os perrengues. Lógico, todo mundo tem. Quem é que não tem? Qual é o serviço que é mil maravilhas? Eu vejo... Não existe. Jesus, quando andou no mundo, que ele trabalhava, ele tinha que curar o cara que era leproso, ele tinha dificuldades. Tinha. Não é? Mas ele cuidava, e era... A gente sabe de toda a história aí, não é nem uma questão religiosa. Então, mas é um espelho onde a gente precisa seguir. Você sabe que a questão da espiritualidade é legal? Eu sempre falo isso. Qual é a sua religião? Religião é o amor ao próximo. Você o amor ao próximo. Exatamente. Quando Jesus andou no mundo, ele não andou perguntando, eu vou te curar, mas qual a sua religião? Qual a sua religião? Não, ele nunca falou isso. Você é o ser humano. Ele sabia. Não precisava você contar a sua história, que ele já sabia antes de você vir ao mundo. Mas ele era o ser humano. É isso que as empresas precisam acordar e olhar o trabalhador de uma forma humanizada, sabe? Sem religião, com certeza. sem origem, sem raça. Mas sem olha, crença. eu acho que essa resenha não aqui... querendo te cortar. A gente pode continuar ela. A gente vai ter que ter outro programa. Bora. Porque a gente não falou nem um terço do que a gente queria falar. Só que a gente pode fazer esse networking, que dia? Não, a gente vai fazer, né? Não, então vamos continuar a resenha. Com certeza. Dia 28. Dia 28. Dia 28 de novembro. Próximo, né? 28 de novembro. Sexta-feira. Sexta-feira, às 19 horas. O Gero, Felipe, que são engenheiros de segurança do trabalho, saúde do trabalho. A Michele, eu, a Carol, todos nós vamos estar lá na Larezo, na Pizzaria Larezo, para mostrar para vocês, empresários, que não é só a norma, não é só papel, a gente vai levar a implementação, da implementação à ação, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira que vai ser bom para todo mundo. Objetiva, né? e clara. A ideia não é assustar o empresário, não é achar que aquilo ali vai... Porque a gente precisa tomar muito cuidado, vocês têm uma expertise no mapeamento, não é para entregar. Não, de jeito nenhum. Pegar coisa ruim e deixar pronto, que não é isso. Não. E a gente vai levar solução. E a gente solução. está preparando uns materiais muito bacana, né? Uns e-books,
algumas coisas, com várias dúvidas que vocês possam ter. Por quê, gente? É claro que nós queremos, é o nosso trabalho, né? É a informação, é o ensinar, é mudar a mentalidade, né? É fazer com que a saúde, ela seja em primeiro lugar, a saúde, a segurança seja em primeiro lugar. Mas também a gente vai ensinar como você vai receber o fiscal, como você vai agir durante essa implementação, né? O processo. Então, assim, são respostas que talvez você ainda não tenha tido, que a gente vai trazer com total clareza, né? A gente vai simplificar. E a gente vai simplificar. Isso. E como, praticidade. E como você vai interagir esse trabalho, né, de ajuda às empresas, com capacitação das lideranças, Sim. mas de uma forma inovada. Exato, é totalmente diferente. Como você vai integrar isso com os programas de saúde e segurança? Isso, como você... Exatamente. Todo mundo vai trabalhar em conjunto. E aí é o grande detalhe. Como é que eu registro e como é que eu tiro do papel e qual a forma de registro e como é que eu tiro isso para a prática? Exatamente. Tá? Exatamente. É da implementação à ação. O quinto elemento, a Redax, junto com o Gero, a gente vai estar fazendo todo essa... Sendo, né, a objetividade, né? A gente uniu, né? Porque a gente, nossa, são essas expertises, né? De cada um tá se doando, né? Para esse projeto ser muito diferenciado, porque a gente não quer o mesmo, mais do mesmo, né? Não é o mais do mesmo, a gente quer transformar, porque a transformação, ela precisa de ação, né? Quando você age, você muda tudo, né? Então, a técnica com a humana, né? Então, a Carol sempre fala, né? A humanização do ambiente, né? Das empresas. A gente vai levar a humanização. Então, você que é empresário, tem uma empresa que tenha de um funcionário CLT a infinito, esse simpósio é para você. Então, não deixa de fazer a sua inscrição. Tá lá no site, no Instagram do Quinto Elemento. Já tá o link, né, para comprar o ingresso. Vai ter um jantar super gostoso, vai ter palestra, vai ter brinde, vai ter várias coisas, então não perca. Dia 28 de novembro, em Barueri, na Pizzaria Larezo, o convite está R$ 93,00, já incluso o jantar, rodízio de pizza e bebida. E, claro, a gente vai ter um network, muito conhecimento, vai trocar informações. Então, se eu fosse você, não perdia. Também não. Vai ser uma noite... pra gente tirar também aquele... sabe, aquele turbilhão de preocupação. Aquele fantasma, e também a gente vai fazer de forma diferente, a gente não quer simplesmente vender um produto. Não. Né? A ideia é que a empresa se sinta acolhida. Exatamente. E seja algo prático, algo leve dentro das empresas, que as empresas tenham muito cuidado, porque assim, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse mapeamento? Como é que eu faço essa pesquisa? Que profissional eu preciso contratar? Tudo isso no dia a gente vai discutir. Já vai estar tudo ali para você mastigadinho. É isso, né? Mesmo. Sim. Então, agora eu vou falar. Aquela história que eu não vou ficar com nojinho sozinha, vai ficar para a próxima, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Ou vai ficar para o simpósio? Não, vai ser. Então não, vai ser antes. Na próxima a gente conta. Gero, gratidão. Foi maravilhoso. Você, assim, nosso papo fluiu super gostoso. A gente ficou caladinha ouvindo. E é difícil calar as 3 mulheres. As 3 mulheres do Quinto Elemento, hein? Calar elas, viu? Porque você viu que eu quase poderoso aqui, não, mas é que elas têm, o direcionamento que elas dão é
direcionamento muito bom, então faz com que a gente fique mais livre, mais... E o que a gente fala também é uma questão prática, é o que a gente vivencia, tá? Não é nada exatamente. Fantasioso. E é aquele negócio, a gente faz com amor. Quando a gente faz com amor, é tão leve, né? É tão mais, assim, prazeroso. E é exatamente isso. Então, ó, gratidão, Gero. Vamos ficar para a próxima, dia 28 de novembro, em Barueri, nosso simpósio. Não perca. Meninas, boa noite. Beijo, boa noite. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Obrigado.